palmas. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Só quem recebe essa paz, bate palmas, glorifica e exalte o nome do Senhor. Graças a Deus, me alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus nesta manhã? Quem está alegre com o Senhor, dá um brado de glória a Deus bem alto para Jesus. Oh, maravilha! Graças a Deus. Já quero aqui também desejar as boas-vindas para todos os irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quem já cumprimentou o seu irmão do seu lado aí? Quem já cumprimentou? Então cumprimente ele, dá um abraço nele aí, se você puder dar um abraço. Dá um abraço de confraternização nesta manhã. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Diga para ele: que bom te ver aqui nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Diga assim, ó: seja bem-vindo, visitantes. Diga assim: seja bem-vindos, visitantes. Glória a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Oh, aleluias. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém? Fecha teus olhos, cante assim para Jesus: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Cante, igreja. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro necessita mais. Que lindo, mais uma vez, solte a voz. Renova-me, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser. Que lindo, igreja! Porque tudo que há necessita mais de ti. Levante as mãos para o céu. Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nesta manhã, Senhor, estamos aqui, meu Deus, diante da tua presença, meu Pai. Primeiramente nós queremos te louvar, meu Deus, te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de nós podermos estar mais uma vez na tua presença, louvando e adorando e glorificando o teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu clamo, eu peço, meu Deus, a tua infinita misericórdia, Senhor, que o Senhor nesta manhã, meu Pai, venha nos ensinar a
ser verdadeiros adoradores, adorar a Ti, Senhor, de corpo, alma e espírito, adorar a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu oro, Senhor, e clamo, meu Deus, pelas Tuas misericórdias, Senhor, sobre a Tua igreja, meu Pai, sobre cada vida que nesta manhã, que estar aqui conosco, meu Deus, que estar aqui adorando, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro também por aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, pelas redes sociais, meu Deus, que o Senhor venha alcançar, Senhor, esta vida, que o Senhor venha alcançar, meu Pai, esta família, Senhor, pelo poder que é no Teu nome, pelo poder que é na Tua palavra, Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu peço a Deus a Tua misericórdia, Senhor, que nesta manhã, meu Pai, o Senhor venha renovar, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, nos encher com a Tua presença, que o Senhor venha nos encher, Senhor, com o Teu Espírito Santo nesta manhã, que o Senhor venha nos dar graça, Senhor, que o Senhor venha derramar, meu Deus, a porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, faz de nós, meu Deus, vasos novos na Tua presença, nos renova, Senhor, nesta manhã, renova, Senhor, renova, meu Deus. Ore, canta, alabasteri, me clama, alabaia. Deus sorte, Deus todo-poderoso, vai derramando, Senhor, a porção dobrada, meu Pai, do Teu Espírito Santo, meu Deus, sobre a Tua igreja, Senhor, que nesta manhã, meu Deus, o Senhor venha batizar com o Teu Espírito Santo, que nesta manhã o Senhor venha selar, meu Deus, com a Tua presença, Senhor. Calaba, canta, alabasteri, me clama, alabaia. Vai enchendo, Senhor, vai batizando nesta manhã, batiza, 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 Espírito Santo, batiza, batiza, Espírito Santo, e calabacanta, lamastei, e palabasturi, me clama, labaia, vai batizando, Jesus, batiza, batiza, Espírito Santo, batiza, 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 Espírito Santo, e palabasturi, me clama, labaia, vai glorificando, igreja, vai adorando ao Senhor, vai recebendo aí o Espírito Santo de Deus na tua vida. Seja cheio, 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 seja cheio da presença de Deus. Ori, canta lá, master, e me clama lá, baia. Batiza, Senhor, batiza, batiza, batiza. Vai renovando, vai renovando, vai renovando. Renova, 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 Espírito Santo, renova, renova, Espírito Santo, renova, renova. E palavra canta lá, master, e me clama lá, baia. Batiza, batiza com fogo, batiza, Senhor, batiza, batiza, batiza. Ei, decanta lá, ele me clama, labaia. Vai recebendo a igreja, receba, receba aí a porção dobrada, receba aí a porção dobrada do Espírito Santo nesta manhã. Vai recebendo aí, receba aí, receba, receba, receba. Receba, receba a porção dobrada do Espírito Santo. Orianda labaia, recanta lá, masturi, me clama. Deus forte, Deus todo-poderoso, vai batizando com fogo nesta manhã. Batiza, Senhor, batiza, batiza com teu Espírito Santo. Batiza, 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 batiza. Ora, manto e alamasturi, me clama, labaia. Deus Todo-Poderoso, Senhor, vai renovando, meu Pai, vai restaurando nesta manhã, meu Deus. Oh, aleluia. Ei, decanta lá, master, e me clama. Deus de poder santo de Israel, olha aí, Senhor, a tua igreja, olha aí, meu Pai, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que está clamando, buscando, meu Pai, a tua face, buscando renovo, buscando, Senhor, meu Pai, aleluia, Senhor, a restauração da vida espiritual. Meu Deus, que nesta manhã possa ser uma manhã de restauração, que nesta manhã possa ser uma manhã de renovo, que nesta manhã possa ser uma manhã de comunhão, Senhor. Orianda lá, master, e me clama lá, baia. Deus forte, Deus
Todo-Poderoso, Senhor, batiza, meu Pai, com fogo nesta manhã. Batiza, Senhor, com teu Espírito Santo. Ori, palamasturi, me clama, labaia. Vai recebendo a igreja, vai recebendo aí a porção dobrada. Receba aí o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Vai recebendo aí. Canta, lamasturi, me clama, labaia. Deus de poder, Deus de misericórdia. Aí confirmando, meu Pai, o teu agir nesta manhã. Entra, meu Pai, com a providência. Orianda, alabasteri, me clama. Deus de poder, Santo de Israel. Senhor, vai tocando em cada coração nesta manhã. Meu Deus e meu Pai. Olha aí a tua igreja clamando. Olha aí os teus filhos orando. Senhor, que coisa linda, meu Pai, que coisa maravilhosa, nós sentimos a tua presença, nós sentimos, Senhor, o teu Espírito Santo. Orianda, lamasturi, me clama, labaia. Confirma, Senhor, o teu agir nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Quem pode aplaudir ao Senhor? Meus irmãos, já abra aí a tua Bíblia Sagrada, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 7. Eu vou ler aqui a leitura da pregação, e logo após estarei louvando o Senhor com a minha esposa, e nós já vamos explanar a mensagem de Deus aos nossos corações nesta manhã, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo de número 7. Glória a Deus. Uma vez mais quero aqui desejar as boas-vindas para todos os irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo de número 7. Todos acharam? Digo amém. Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas de vitória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.
Meus irmãos, amada igreja do Senhor Jesus, nós acabamos de ler aqui o texto sagrado que está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 ao versículo de número 12. Meus irmãos, nós sabemos que nos tempos atuais que nós estamos vivendo, nós sabemos que existe uma variedade quase infinita de igrejas, sim ou não? E isso, olhando em geral, nós podemos dizer que é ótimo, porque existem vários tipos de pessoas e grupos sociais que precisam ser alcançadas pela multiforme graça de Deus. Contudo, também isso pode ser muito perigoso, ou podemos dizer que confuso, pois como vou saber qual igreja que está correta? Para isso nós sabemos que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a regra de fé e prática de uma igreja verdadeira. E no tempo do apóstolo Paulo, nós vemos que ele também enfrentou desafios para caracterizar a igreja de acordo com a vontade do nosso Senhor, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. E Paulo, ele escrevia e ele viajava pelas comunidades cristãs, ensinando a palavra de Deus, para que não estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que diz no livro de Gálatas, capítulo 1 e o versículo 6. E ao então avistar a igreja em Troade, Paulo, ele prestou serviços pastorais àquela igreja, que Paulo, ele afirmava ser o que? Uma porta que Deus abriu para ele ali em Troade. E também parecia ser também um lugar de passagem, ou um lugar estratégico para as demais viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quem está entendendo diz glória a Deus. E nesta viagem a Troade, aconteceu um fato muito marcante sobre a vida de Paulo, que foi a ressurreição do jovem chamado Eutico. E este milagre, meus irmãos, igreja do Senhor, este milagre ele mostra que aquela igreja era uma igreja verdadeira, aonde Deus tinha liberdade para agir. E nós, nesta manhã, através da palavra de Deus, nós vamos refletir sobre este ocorrido, e nós vamos aprender também como é a igreja que Deus quer. Aleluia. E esta igreja sou eu, esta igreja é você, porque nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. Primeiramente, Deus, Ele quer uma igreja que o adore verdadeiramente. No versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Ou seja, Deus, Ele quer uma igreja que o adore de verdade. E a igreja em Troade, ela se reunia no primeiro dia da semana,
como de costume aos povos cristãos que iniciaram aleluia, a compreensão sobre o tempo da graça e não da lei mosaica. E aqueles irmãos estavam ali com um propósito único. Que propósito é esse? Adoração, ou seja, adorar ao Senhor. E Deus, Ele quer o quê? Deus, Ele quer uma igreja que o adore. Porque lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim, ó: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Para seus adoradores, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Cadê os verdadeiros adoradores aqui nesta manhã? Quem é verdadeiro adorador aqui nesta manhã? Cadê os verdadeiros adoradores? Então já vai adorando, já vai glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Então quando nós vamos à igreja, à congregação, o templo, nós temos o que? Que adorar ao Senhor com todo o nosso coração. Adorar a Ele de corpo, alma e espírito. Nós não podemos ir à igreja somente por costumes. Não. Nós não podemos ir à igreja somente por costumes, ou quem sabe para cumprir um ritual religioso, não. Também não podemos frequentar a igreja como se fosse, quem sabe, ali um clube social, não. O culto é a hora e o lugar de nós adorarmos a Deus, ou seja, de nós rasgar o nosso coração, de nós abrir a nossa boca e adorar a Ele de corpo, alma e espírito. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que muitas igrejas são ativistas e quase não sobra tempo para estar adorando, ou seja, quase não sobra tempo para esta adoração íntima com o Senhor, porque nós temos que ter essa intimidade. Nós temos que adorar a Ele de corpo, alma e espírito. E o que Deus quer, meus irmãos, é adoração. Tudo na igreja é válido, aleluia, ser feito, se for feito para adorar ao Senhor. Nós podemos cantar, nós podemos orar, nós podemos glorificar, mas tem que ser tudo para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, aleluias. E eu pergunto aqui para nós nesta manhã: você tem adorado a Deus verdadeiramente? Nós temos adorado a Deus verdadeiramente? Esqueça tudo e reserve um tempo para adorar a Deus, ou seja, guardar os nossos pés quando nós estamos na casa de oração. Orar, adorar, abrir o nosso coração e falar com Deus. Porque muitos hoje, meus irmãos, estão deixando as coisas ocupar este tempo de adoração. Muitos até mesmo dentro do templo, aleluia, aleluia, de vez de adorar, de glorificar, muitas vezes perde tempo para conversar, muitas vezes perde tempo até mesmo para ficar olhando no celular. Mas eu digo para você: esqueça tudo e nesta manhã adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, adore Ele. Orianda rasturi me clama labaia. Deus quer que nós adoramos a Ele, meus irmãos, de todas as nossas forças, aleluia, ter intimidade com Ele, aleluia, ter aproximação com o Senhor, ou seja, abrir a nosso coração e adorar a Ele de corpo, alma e espírito. E Ele está à procura dos verdadeiros adoradores.
E quando diz verdadeiros adoradores, meus irmãos, é que nós temos que ser verdadeiros, temos que adorar Ele de verdade, temos que adorar a Ele de corpo, alma e espírito. Quem está entendendo diz glória a Deus. Segundo, Deus quer uma igreja aonde a pregação é prioridade, a palavra é prioridade. Olha no versículo 7, na parte B, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ou seja, Paulo estava pregando, a igreja entrou, gostava o quê? Ela gostava de ouvir a pregação, a palavra. Paulo, ele demorou a pregação deste dia para aproveitar mais o tempo junto com os irmãos, aleluia. E mesmo assim a igreja estava atenta à mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando, que o apóstolo Paulo estava exortando. Meus irmãos, hoje nós vemos, aleluia, igrejas aonde a pregação está ficando para, aleluia, o último lugar. Estão deixando de priorizar a mensagem, a palavra, e quase não está sobrando mais tempo, para a pregação, para a explanação da mensagem. Quem está entendendo diz glória a Deus. Muitos saem do templo até mesmo na hora da mensagem, outros conversam no tempo todo e não conseguem prestar atenção, ou seja, não conseguem receber a mensagem. E para o outro lado, meus irmãos, nós também pregadores precisamos se esmerar a cada dia mais na palavra do Senhor, para ministrar com autoridade para a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele quer uma igreja que ame examinar a Escritura, ou seja, é apaixonada pela palavra de Deus, e que não coloque outras atividades, por exemplo, como louvor e qualquer outra coisa em primeiro lugar em seu culto, a não ser a palavra de Deus, a não ser a palavra do Senhor. E quando a igreja ela tem a pregação como centro do culto, aleluia, tudo mais e principalmente a adoração, o louvor, se tornam mais profundo e verdadeiros, aleluia. Porque quem não gosta de pregação, nós podemos considerar como incrédulos, aleluia. Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra, ou seja, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. E eu pergunto aqui para os irmãos nesta manhã: você gosta de ouvir a pregação? Você gosta? Porque nós temos que aprender a ouvir a mensagem, a palavra que Deus está falando conosco. Aleluia. Acho que foi ontem, estava ali na sala conversando com o pastor Joel, estava falando sobre ouvir a palavra. Eu amo ouvir as pregações, eu amo ouvir Deus falando, aleluia. E nós temos que valorizar a palavra de Deus, temos que priorizar a palavra de Deus. Não que nós vamos deixar de louvar, não, mas em primeiro lugar tem que ser a palavra de Deus. Tem que priorizar a palavra de Deus, porque esta palavra, meus irmãos, ela transforma, esta palavra ela liberta, esta palavra cura, porque esta palavra é fiel e verdadeira, e esta palavra, meus irmãos, ela é uma fonte inesgotável, que jorra todos os momentos sobre a nossa vida, e esta palavra é o pão que nos alimenta, é o pão quentinho que desce do céu, para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. É a palavra de Deus. Porque quando o crente está alimentado com a palavra de Deus, meus irmãos, o seu louvor vai se tornar verdadeiro. Quando o crente é
alimentado pela palavra de Deus, a sua oração vai se tornar uma oração verdadeira, tudo vai se tornar mais leve, e você vai começar a ver a plena diferença na tua vida espiritual. Deus, Ele quer uma igreja que seja a luz do mundo. No versículo 8 diz assim, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos, ou seja, o local onde a igreja de Troade estava reunida, ela era embelezada pela presença de muitas pessoas, e talvez ali tenham vindo, quem sabe, de suas casas, trazendo as suas lamparinas, né? Naquele tempo eles eram acostumados de levar, e por isso ali havia tantas lâmpadas no local onde Paulo estava ministrando a palavra de Deus. E provavelmente cada crente sabia que precisava levar sua lamparina como uma contribuição para iluminar o culto, de maneira que ficasse tão bonito e marcando a memória do escritor do texto e de todos que por ali passavam, ficavam maravilhados. E Jesus, Ele disse à igreja, lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 14, que a igreja é a luz do mundo, e cada cristão deve manter a sua luz acesa, para o que, como diz lá em Filipenses capítulo 2:15, para iluminar, para que vos tomeis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Quem é luz aqui? Quem é luz? Quem é luz? Então levante a tua mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! E essa luz, meus irmãos, é a vida de cada membro da igreja, aleluia, seu testemunho de vida e a sua vida espiritual. Esta é a luz. De nada adianta construir templos gigantescos se não houver neles a luz espiritual que somente Jesus pode dar. Nada vai adiantar. Sabe por quê? Porque a igreja pode ser grande, a igreja pode ser rica e muito organizada, mas se cada membro não trouxer a sua luz, ou seja, cada membro não dar testemunho de vida lá fora e dentro da igreja, e ser uma verdadeira lâmpada para fortalecer o grande luzeiro que é a igreja do Senhor, nada vai adiantar, porque nós temos que dar o verdadeiro exemplo de cristãos salvos, libertos e lavados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Testemunho de vida, aleluia! Você tem levado sua lâmpada à igreja? Ou será que a sua lâmpada está apagada? Aleluia, dê testemunho de vida, ou seja, seja um cristão fervoroso, seja um cristão, aleluia, seguidor de Cristo, ou seja, um exemplo da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Deus, Ele quer uma igreja que viva, aleluia, e é uma igreja desperta, uma igreja acordada, não uma igreja em cima do muro. Aleluia. Quantas pessoas que não estão em cima do muro, não é assim, meus irmãos? Quantas pessoas. Versículo 9 diz assim, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Aleluia. Nós vemos aqui, mesmo uma igreja verdadeira, ela é formada por pessoas imperfeitas. Amém, igreja? Mesmo uma igreja, ela sendo verdadeira, mas também ela é formada por pessoas imperfeitas. E a igreja entrou e estava cheia naquela noite, e talvez por isso um jovem chamado Eutico, como diz a palavra ali, ele sentou na janela, aleluia, daquele salão que estava no terceiro andar.
E ali, como o apóstolo Paulo estava demorando a pregação, nós vemos agora que Eutico, ele deu ali, podemos dizer, uma pescada ou uma cochilada, e por isso ele caiu da janela do 3º andar ao chão, sendo encontrado morto, como diz a palavra do Senhor. E o culto naquele momento parou, porque eu creio que muitos devem ter se apavorado, muitos eu creio que devem ter chorado, pensando que a reunião havia acabado de maneira trágica naquele momento, aleluia. Mas nós vemos ali, meus irmãos, que o erro de Eutico é muito comum em nossas igrejas atualmente, porque muitas pessoas ficam pelos corredores e pelos bancos, aleluia, desapercebidos. Mas Deus, Ele quer uma igreja que cuide um do outro, como diz a palavra do Senhor, ou seja, uma igreja onde as pessoas, meus irmãos, abraçam, onde as pessoas levantam o caído. Deus não quer uma igreja, meus irmãos, que dorme, mas Deus quer uma igreja trabalhando, porque o Senhor da igreja, ela quer um povo vivo, e Ele quer um povo fervoroso. Ele não quer uma igreja morta, como diz lá em Apocalipse, aleluia, porque se for morno, o Senhor vomitará, diz a palavra do Senhor. E em nossas igrejas, meus irmãos, existem muitas pessoas que infelizmente estão pelas janelas, aleluia, ou seja, adormecido, ou seja, pelas janelas, aleluia, já caindo para o mundo. E nós temos o que como igreja? Ajudar estas pessoas. Nós temos que abraçar estas pessoas, e por isso nós precisamos buscar ser uma igreja viva, uma igreja acordada, aleluia, para perceber o que está acontecendo ao nosso redor. E quando você vir um irmão que está dormindo espiritualmente, ou seja, em cima do muro, não deixe ele quieto. Ajude ele, ore com ele, faça a sua parte, pelo menos o mantendo acordado, e dê-lhe a mão para que ele saia do cima do muro, ou seja, para que ele saia, aleluia, da janela, para que ele possa se fortalecer novamente pela graça gerada pelo Espírito Santo do nosso Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Nós temos que acordar, nós temos que levantar, nós não podemos ficar em cima do muro, não, porque nós somos igrejas do Senhor. Deus quer uma igreja que abrace os mortos com amor. Mas que morto é este, pastor? Morto espiritualmente. Diz no versículo 9: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Aleluia. A reação de Paulo era com Eutico, ela não foi de reprovação, aleluia, a sua indolência, não, Paulo não reprovou. Paulo desceu as escadas, e ao ver o jovem morto no chão, o que Paulo fez? Ele abaixou até ele, Paulo o abraçou com amor, e falou palavra de fé para os irmãos. Por causa deste amor e deste abraço caloroso, o jovem ressuscitou naquele momento. Ouri canta lá, masturi me clama lá, baia. Certa vez, meus irmãos, eu ouvi alguém dizer que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Aleluia, já ouvi pessoas dizer assim, e fiquei muito triste com isso. Realmente há muitos novos convertidos morrendo sem um abraço, aleluia, da nossa parte. Há muitas pessoas morrendo espiritualmente sem receber um abraço, porque um abraço ele pode curar. O amor é a base do poder. Por quê? Porque a fé age pelo amor, como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Aleluia. E foi o amor que Jesus sentia por Lázaro que o fez ressuscitá-lo, e este mesmo amor impulsionava os apóstolos para curar vidas, como nós conhecemos a palavra.
Em momento algum Paulo disse, ele morreu. Não, Paulo não disse isso, e sim ele disse, a vida nele está. Ei, meus irmãos, eu quero dizer para você nesta manhã, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, não anunciar a desgraça do irmão, contando seus defeitos e fraquezas, não, mas nós precisamos declarar que a vida de Jesus esteja em sua vida, e se levante para continuar adorando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Temos que ajudar. A igreja precisa abraçar os seus mortos. A igreja precisa abraçar aquele que está fraco espiritualmente. A igreja precisa, meus irmãos, existem vidas saindo das igrejas sem receber uma palavra, sem receber uma visita, ou quem sabe até mesmo um telefonema de um irmão para saber como ele está. E esse dever é nosso. Esse dever não é somente do pastor, não, meus irmãos. Esse dever é da igreja, é do corpo de Cristo. Esse dever é de cada um de nós. Não está vindo, não custa nada. Sentir a falta daquele irmão, vou ligar para ele e perguntar o que está acontecendo. Sentir a falta daquele irmão, vou procurar para ver o que está acontecendo. Ou seja, nós precisamos abraçar aqueles que estão mortos espiritual, para que eles possam se levantar novamente e possam continuar adorando o Senhor, o Rei dos Reis. Oh, aleluia! Glória a Deus. Ame aos irmãos, aleluia, ame o seu próximo, principalmente os que estão caídos, principalmente os que estão caindo, aqueles que já estão caídos, aleluia, nós temos que amar eles. Não é lógico que nós não vamos concordar com o erro, não, mas nós temos que acolher, nós temos que ajudar, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, perfeito é somente Jesus Cristo, e nós como igreja, nós temos que aprender a abraçar os nossos irmãos, amar os nossos irmãos, ajudar eles a caminhar de mão dadas rumo à nova Jerusalém celestial. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até romper da alva, e assim partiu. Já vou concluir devido ao horário. Ou seja, meus irmãos, o culto teria acabado tragicamente, mas foi prolongado até o amanhecer. Nada impediu que a ceia do Senhor fosse ministrada àquela igreja. E o apóstolo Paulo também empolgou e continuou a sua pregação. E depois do culto, ele continuou a sua viagem. Para nós concluir nesta manhã, nunca perca a sua comunhão com Deus e com os seus irmãos. Ora masturi me clama labaia. Eu vou repetir para você, que alguns pegou, outros não. Nunca perca a sua comunhão com Deus e também a comunhão com seus irmãos. Quem recebe esta palavra, glorifica e exalte o nome do Senhor. Pode adorar, pode glorificar a Deus. Aleluia! Nunca perca, meus irmãos, a comunhão com Deus. Nunca perca também a comunhão com o seu irmão, com o seu próximo. Porque Deus, aleluia, o maior mandamento qual que é? Amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a si mesmo. E quem não ama o seu próximo, não ama a Deus, porque Deus é amor. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continua falando em cada coração nesta manhã. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus.